Olá, meus alunos, turma do maternal, turma do jardim. Hoje é a nossa segunda aula de A Hora do Conto com o professor Pitbull. O nome da nova terra. Cabral e seus homens não entendiam as canções indígenas, e alguns até acharam os tupiniquins meio bobos, por estarem tão felizes. Teve dança, teve música, teve presentes que não acabavam mais. De repente, Cabral olhou para o povo tupiniquim e disse: como minha missão é chegar à Índia, vou considerar missão cumprida. Aqui é a Índia e, portanto, vocês todos são índios. Ninguém entendeu nada. Mas, como diziam coisas boas e certas para os homens do mar, os nativos começaram a rir e fazer que sim com as cabeças. Índios? Índios? Caminha se aproxima do capitão Mora e sussurra: mas, seu Cabral, a gente sabe que aqui não é a Índia. Coisa nenhuma. A Índia é bem diferente. E quando sairmos daqui, vamos ter que seguir viagem para lá. Ah, é mesmo? Respondeu Cabral. Aí Cabral bateu palmas, pediu que todos se calassem e proclamou: tomei uma importante decisão. Vou chamar essa terra de Ilha de Veracruz. Olha o chato do caminha cochichando de novo no ouvido de Cabral. Mas aqui não é ilha, Pedro. Não é? Então escreve aí que vou chamar de Terra de Santa Cruz. E aqui você vê a imagem, né, do momento onde eles estão conversando e decidindo o nome da terra aonde o Cabral diz ter descoberto, né? Mas como vocês percebem, já existiam habitantes naquele lugar e eles também decidiram chamar esses habitantes de índios. Nesse momento, os tambores ribombaram mais alto e uma tupiniquim muito linda, com o corpo todo pintado de vermelho, começou a dançar tão bonito que eles nunca tinham visto antes. Como ela pintou o corpo desse jeito? Perguntou Cabral a Itabajuá. O chefe dos tupiniquins não entende o que ele diz, mas Luana sabe e responde. Nem ela mesma sabe como sabe tanto. É tinta de pau-brasil, seu Cabral. Uma tinta que serve para pintar tudo de vermelho. Roupas, cortinas, tapetes, o que você quiser. Pau-brasil é aquela árvore ali, ó. E aqui também mais uma imagem de Cabral ali. E atrás, né, aqui na próxima figura, eu mostro para vocês também o momento que está a Índia ali dançando, com o seu corpo pintado de vermelho, né, e a Luana explicando tudo ali para o Cabral. E os outros indígenas lá tocando tambor e as crianças indígenas dançando, também fazendo festa muito feliz com o momento. Os portugueses, era assim que chamavam homens do mar, porque vieram de um lugar chamado Portugal. Ficaram loucos por aquela planta e começaram a colher mais do que podiam carregar. Cabral coçava a barba e pensava alto. Isso vale ouro na minha terra. Pau-brasil? Tá aí, gostei. Vou chamar a terra de Brasil. E o pobre escrivão Caminha foi obrigado a rabiscar de novo o seu pergaminho e escrever o nome da terra que Cabral jurava ter descoberto. Tomara que ele não invente um nome novo.
senão a carta do rei volta toda emporcalhada. Pensou Pero Vaz de Caminha, mas não disse nada, para não perder o emprego de escrivão da esquadra. E aqui também tem a imagem ali dos indígenas, né, se pintando com a tinta extraída do pau-brasil, né, que é uma tinta vermelha. Os portugueses lotaram as caravelas com tudo que puderam. Deixaram os presentinhos bem sem graça para os tupiniquins e voltaram para o mar. No alto de um morro, Itabagi, ao lado do pai e de todo o povo tupiniquim, viu as caravelas partindo, muito mais pesadas do que chegaram. Achava que aqueles homens que eles chamaram de perós nunca mais iriam voltar. Aqui também a imagem, né, do momento que as caravelas estão indo embora, daquele momento, né, e aqui também vocês também observam a imagem, as vestimentas, né, a roupa dos portugueses, né, dos marinheiros ali, que os indígenas conheceram naquele momento. Quem dera isso fosse verdade, pensa preocupada Luana, lembrando o que ainda ia ocorrer com este povo e sua terra. E para não ficar triste, começa a tocar o berimbau. Derendendem, 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 toim. De repente, o zunido de zum, de zum, de zum. E lá vem o eco repetindo novamente. Iê, mundo dá volta, camará. Iê, mundo dá volta, camará. E nesse momento, né, a Luana ali, sempre segurando seu berimbau, entra novamente naquele redemoinho onde tudo começou. E tudo começa a girar rápido. Luana foi sentindo uma tontura, um soninho, mas ainda teve tempo de sussurrar. Xiii, vai começar tudo de novo. Ela tem certeza de que, quando tudo voltar ao normal, estará em Cafindé e vai poder ajudar Cauê a fazer seu trabalho escolar. E o mais importante de tudo é que agora ela sabe que sempre que quiser visitar templos e lugares distantes, é só pensar bem forte, querer muito e tocar seu berimbau mágico. E esse é apenas o comecinho de uma aventura sem fim. E aqui, a Luana despertando ali, né, do seu soninho, da sua viagem com o seu berimbau mágico, na vila que é chamada de Cafindé, que foi um antigo quilombo. E aqui, momento onde ela encontra o Cauê, né? Então, ela vai correndo lá, contar a novidade, tudo para o Cauê, e vai ajudar o Cauê a fazer o trabalho da escola. Então, turma, para quem chegou até aqui, né, estamos chegando no final da nossa hora do conto, que foi 2 partes, né? Na primeira parte, o professor conta um pouco da história de Luana, né? A história também ela vai contando do que é um quilombo e todos os moradores ali, os personagens de Cafindé. É uma vila que foi, né, de acordo à história, um quilombo. E aí a segunda parte é onde o professor começa a contar aonde a Luana descobre o nascimento do Brasil, né? Lembrando que a Luana, a história dela é a história da menina que viu o Brasil neném, que ela se transporta para uma outra época, um outro momento, com o seu berimbau mágico. E aí, turma, no momento que o professor foi fazendo a leitura, foi surgindo algumas palavras que o professor vai falar para vocês agora,
né? Que algumas palavras você já conheciam, outras podem ser palavras novas, né? Então quem chegou até o final desse vídeo vai saber que palavras são essas. Vamos lá então? Então é um mini vocabulário. Atabaque. Então muitos de vocês já conhecem ou já tocaram o atabaque com o professor. É um tambor usado principalmente para marcar o ritmo das danças de origem africana. E esse instrumento é de origem árabe. A palavra banzo. Nostalgia, melancolia, tristeza mortal dos escravos causada pela saudade da pátria. É de origem quimbundo, que quer dizer meditar, cismar. Então, quando eles foram tirados da terra deles, colocados num navio negreiro, né, e foram trazidos à força para essa terra, e então eles tinham muita saudade da terra deles e muitos acabavam morrendo com o nome que deram de ubanzo, né, que é uma tristeza, uma nostalgia, saudade da terra natal. Já o berimbau é um instrumento musical de percussão formado por um arco de madeira envergado por um fio de arame, com uma cabaça presa na parte de baixo, que é o porongo. A corda é batida com uma varinha, que o tocador segura com a mão direita, enquanto aproxima e afasta do corpo a abertura da cabaça, para modificar a intensidade do som. Ele acentua o ritmo com o chacoalhar de um cachixi. A mão esquerda aproxima ou afasta da corda uma moeda qualquer, a fim de obter sons diferentes. Então esse é o berimbau, né? O símbolo principal hoje da capoeira, né? Claro que no passado era o atabaque, né? O tambor primitivo. E aí depois passou a ser o berimbau, né? Apesar que o atabaque continua e tem outros instrumentos que acompanham o ritmo do berimbau. Mas quem comanda a roda de capoeira é o berimbau. Por isso que a gente também, né, chama o berimbau de instrumento mestre da roda. Porque é ele que determina o ritmo do jogo, quando se inicia a roda e quando termina. Capoeira. Jogo atlético. Luta que se usam os pés nos movimentos de ataque e defesa. Surgiu entre os escravos bantus vindos de Angola. Foi muito perseguida até as primeiras décadas do século XIX, mas sobreviveu à repressão e hoje é a prática desportiva regulamentada. Caravela. Navio à vela, com 1 a 4 mastros, muito utilizado na época dos grandes descobrimentos marítimos. Portugueses do século XV e século XVI. É diminutivo de caravo, uma espécie de barco de velas bastante utilizado antigamente pelos mouros. Esquiva. Na capoeira, movimento defensivo em que o jogador se abaixa e se desloca do lugar, apoiando em braços e pernas dobrados. Então, esquiva é todo o movimento que a gente sai de um ataque com os pés, né? No jogo da capoeira a gente não acerta o colega, mas a gente demonstra para ele, né? E leva o pé até o momento que ele tenha o tempo de se esquivar, né? De sair do golpe. E aí com o tempo, né? Alguns capoeiras vão ficando mais habilidosos e permanecendo na capoeira por muitos anos, até se tornar, muitos também se tornam professor e mestres. Aí os golpes ficam mais velozes, né, porque são anos de dedicação e treino. Então a capoeira ela também é luta, né, mas a luta daí é para o pessoal mais experiente e o pessoal que treina em academias, os adultos, tá? Já vocês, as crianças, treinam o jogo da capoeira, e no jogo a gente não acerta o nosso colega. Então, continuando. E a ginga. Na capoeira, movimento fundamental do qual partem todos os golpes, ofensivos ou defensivos. O capoeirista procura iludir e desnortear o adversário,
agitando sem deixar de manter a base de apoio, em conjugação com as mãos. Então, o movimento da ginga é aquele movimento onde o capoeirista está o tempo todo se movimentando, né? Porque vocês sabem que o capoeirista não fica parado, né? Tanto para atacar, tanto para se defender e se movimentar de um lado para o outro, né? Então, também vocês conhecem a ginga como se fosse a dança do capoeirista, né? Mas a ginga é uma forma também de se deslocar e se movimentar em vários lugares, né? Porque o capoeirista não fica parado num lugar só, ele se movimenta o tempo todo. Então, nesse movimento é a ginga. Então, a gente está o tempo todo gingando, né? Tanto na defesa como no ataque, sempre vai ter a ginga. E o martelo é um golpe de capoeira. E a negativa, na capoeira é um movimento defensivo em que o corpo abaixa e torce, apoiando em braços e pernas dobrados, né? Então, tanto o martelo como a negativa a gente já treinou em outras aulas, né? Pindorama. É uma região ou país das palmeiras. Origem do tupi, né? Que é onde já foi falado. Então, por isso que os indígenas, os povos originários, chamavam esse lugar que recebeu o nome, né, de Brasil por Pedro Álvares Cabral, né, era chamada de Pindorama, que é a região das palmeiras. Até a nossa próxima aula, na nossa próxima leitura da Hora do Conto, e a gente termina com aquela nossa palavra mágica. Iê!